Ser homem. Ser homem é simples, de certa maneira. Não é fácil, é simples. Rapaz, deve se vestir bem, entendeu? Dar uma boa lábia. E se conta quem é mais homem, quanto mais mulher você pega. Brincadeirinha, claro. Brincadeira. A cara de vocês está muito boa. Brincadeiras à parte, vamos lá. Até porque o tema é ser de corajoso e porta-te como homem, não ser de vagabundo e porta-te como canário. Mas ser homem, vira homem, cresce, amadurece, vira homem. Acredito que muitos aqui, principalmente os homens, já escutaram isso direcionado para vocês. Mulheres escutaram falando para os homens. Mas, diferentemente, você não escuta isso com uma mulher, uma mãe chegar numa filha e falar: vira mulher, menina? Vira mulher? Nos tempos de hoje, quem sabe, né? Mas é algo bem mais complicado de acontecer. Não acontece isso. Por quê? O homem tem esse vira homem, seja homem. Quando você vai ver no íntimo ali, você entende que para ser homem precisa de um esforço. Por que vira homem? Porque quando o menino nasce, então com o menino nasce, eles tendem a nascer e crescer ao lado da mãe. Porque é a mãe que cuida, a mãe que amamenta, aí ele está no colo materno. Aí, em determinado momento, o pai vai chegar e vai ter que tirar aquele menino do seio da mãe para ele poder se tornar homem, para ele poder sair do seio materno e vir a ser homem. Ou seja, ele vai ter que ter o esforço de sair dali. Por quê? Porque se ele continuar ali, junto da mãe, ele vai crescer afeminado. Por isso que o homem tem esse chamado, diferentemente a mulher não. Porque se ela continuar com a mãe, ela não tem o esforço de sair, porque ela cresce, nasce, cresce ao lado da mãe, vê a mãe e a copia, imita, e assim ela continua. E assim ela vira feminina. Então ela não precisa desse esforço de sair da mãe. Já o homem, ele tem que sair, é esse esforço. A gente é chamado a sair para poder se tornar homem. E você vê que isso é no geral, não é só na nossa cultura, não é só nós. Você vê, por exemplo, algumas tribos indígenas, a maioria delas, tem um determinado momento que o menino pega uma certa idade, que eles arrancam do seio materno, ele vai passar ali por um ritual. Alguns rituais usam, sei lá, dor, sacrifício, outro vai ser uma caçada, que o menino vai ter que sair sozinho para caçar, trazer uma caça e mostrar, não, eu dou conta de sustentar, eu sou homem agora, por isso. Então, você vê que o homem tem esse chamado a sair, esse esforço para poder se tornar homem, entendeu? Porque para o homem, é natural que o homem seja homem, porém não é espontâneo. Como assim não é espontâneo? Igual uma pessoa um atleta. É natural que um atleta tenha um corpo fitness, né? Corpo magrinho, pá. Só que não é espontâneo. Ele precisou treinar muito, ter uma dieta para poder ter aquele corpo, para poder praticar o esporte dele. Então, fala, não é porque ele é um atleta que ele vai ser assim. Não, se ele não se esforçar, ele não vai ter o corpo bom para o esporte, dependendo do esporte que vai praticar. Igualmente para o homem, entendeu? Então, ele tem esse chamado a sair. E agora, com o chamado... É isso do chamado a sair, trazendo alguns exemplos, né? Já desde o princípio, desde a criação, né? Deus criou o homem, né? E a mulher, criou ali Adão e Eva. E aí o que era a ordem para Adão? O homem deixará, né, seu pai e sua mãe para se unir a sua mulher e os dois serão uma só carne. Ele não falou a mulher deixará. Né? Essa missão já desde o começo é dada para o homem. O homem deixará, né? Ele vai... A gente até, né, passou por esse processo e realmente quando você vive isso na prática é um processo que realmente é um luto, né? Você vai deixar, né, igual eu vivi quase 30 anos, né, com os meus pais, aí de repente eu tive que passar por esse processo, deixar o pai e a mãe se romper para ir, né, se unir a sua mulher e os dois serem uma só carne. Já é essa missão que está desde o início do homem.
né? Deixar a casa, deixar o comodismo. E a gente vê um exemplo bíblico muito claro disso, é Abraão. Né? Abraão estava na terra de Ur, né? E ele é chamado a sair. Né? Você vai sair, Abraão, para uma terra, né, que eu vou te conceder. Imagina a coragem que ele teve que ter, a coragem e a confiança. Deus desinstalou ele totalmente de onde ele estava ali, com toda, ele já tinha sua criação, tinha sua família, e aí o chamado dele era sair. E quando você é chamado a sair, já existe uma dificuldade, né? Já existe algo, mesmo eu sabendo o destino, há uma dificuldade, né? Por exemplo, até ver seu exemplo, né? Tipo, não, eu vou para São Paulo, você sabe onde chegar, você sabe pôr no GPS e tal, mas já é uma dificuldade, né? Nossa, esse sair já é um desafio, já precisa de uma coragem. Agora imagina, Abraão, você vai para uma terra que eu ainda vou te falar onde vai ser, tipo assim. Ainda não tinha dado as coordenadas ainda, eu vou te providenciar, né? Que era a terra prometida e tal. Então esse chamado é intrínseco no homem, né? O sair, né? O deixar, né? O ir para fora, né? Como ele citou desde os primórdios, né? Desde o homem da caverna, né? A mulher ficava em casa, né? Cuidava dos filhos, o homem saía para caçar, né? Saía para buscar, para prover realmente o alimento. Por isso que até tem essa questão, né? O próprio físico do homem mais tem essa força realmente, porque é chamada caçar, chamada essas coisas mais, como fala assim, que vai exigir mais força, né? E já trazendo uma parte que é a resposta do homem, né? Quando a gente olha, vamos supor, para Adão, tem um livro que chama O Silêncio de Adão. Né? E esse livro vai tratar da omissão de Adão, né? Que é a omissão ao primeiro chamado dele, vamos dizer. Porque ele explica um negócio bem interessante que explica nesse livro, que fala lá no Gênesis, não deixa claro que na hora que a serpente tentou Eva, não fala que Adão não estava ali. Né? Ele traz a possibilidade de Adão estar presente nessa situação. E ali houve um silêncio, ele não se posicionou, ali houve uma omissão. Né? E por isso Eva caiu na tentação. Né? Ou seja, a gente tem, ao mesmo tempo que tem esse chamado, mas a nossa luta é responder a esse chamado. Né? E aí ele trata nesse livro também que diante de um desafio, quando o homem gosta de ser desafiado, mas diante de um desafio, de um combate, a tendência do homem, uma inclinação, né, que veio com o pecado, né, e aí desse pecado original, essa inclinação a negar, a omitir, duas opções do homem. Ou responder esse desafio com muita força, né, e responder de uma maneira agressiva, né, de repente ser grosso, agredir, ou, sei lá, pisar nos outros, ou fugir. Né? Essa duas fraquezas, assim, diante de um desafio do homem é esse. Né? Ou seja, diante de um chamado, eu não posso ceder essas duas fraquezas. Nem ser agressivo, ser violento, nem ser, sabe, ser estúpido mesmo, assim, sabe, responder de uma maneira agressiva e nem ser omisso, não, vou fugir. E a gente sabe, hoje tem pendido muito por fugir, né? Mas já trazendo desse começo, que é o chamado. Né? Como que eu vou responder esse chamado? Que é o sair, depois a gente vai dar uns outros exemplos também. Mas essas duas, essas duas opções a gente tem que fugir delas. Né? O ser agressivo e o ser omisso. Você entendeu? E nesse ser homem também, esse chamado a sair, chamado a buscar, algo que tem quebrado muito isso na masculinidade atual é o metrosexual. Né? É aquele homem, surgiu da década de 90, surgiu o metrosexual. É aquele homem que em vez de buscar, muitas vezes buscar na beleza, buscar a mulher, ou buscar ajudar os outros, ele quer ser buscado, entendeu? Aí é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de homem que não busca, quer ser buscado. É aquele que se arruma inteiro, não para o outro, não para, tipo assim, se arrumar para o outro ver. Não, vou arrumar para ninguém me ver horroroso, feio, né? Escandaloso. Não, vou me arrumar para ficar bonitinho. Não, ele se arruma porque ele quer ser paparicado, ele quer ser visto, entendeu? Então é onde já quebra uma das coisas que a gente foi chamado. E a outra parte que tá sendo um problema hoje, que os jovens não querem se tornar homem. Eles não querem assumir responsabilidade. Eles não querem virar homem. Eles chamam até de síndrome de Peter Pan, que é, tipo, ser jovem eternamente, igual ele é.
Então eles estão de toda maneira tentando fugir da responsabilidade de virar homem, de arrumar uma mulher, de constituir família, de ter filho. Você fala para muito menino hoje de 18 anos, fala, você pensa em casar? Será? Deus o livre. Casar, que coisa boba. Pra que ter filho? Tá trabalho demais. Bom, é filho dos outros. Aí você pega, brinca, chorou, você devolve. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade, entendeu? Se quando o jovem não quer ter uma responsabilidade simples de correr atrás de alguma coisa, de um serviço, de algo que necessita dele, quem dirá ser totalmente responsável por outra vida? Então, é nisso que está acabando a masculinidade. Por isso que a gente tem que retomar ela. E quando a gente fala de masculinidade, tá bom, tá, a gente tem que ser homem, tem que sair, mas como é ser homem? Quem é homem? Qual é o homem que a gente vai esperar? E o nosso exemplo perfeito, o maior exemplo, é Jesus. O homem é chamado a imitar Jesus, porque Jesus é o exemplo de homem perfeito. Então, e aí, a gente já trouxe aqui isso aqui eu recomendo demais para todos os homens, que depois você tem PDF, vou até mandar no grupo, é uma exortação apostólica, chama Firmes na Brecha, é de um bispo de Phoenix, lá dos Estados Unidos, Thomas, ou Mr. O nome é como? Mas, nossa, é sensacional essa exortação aqui. Ele realmente é um chamado para o homem, nesse Firmes na Brecha. Ele até começa com um versículo aqui: busquei entre eles um homem capaz de construir um muro e capaz de pôr-se na brecha diante de mim em prol da nação. Ou seja, o homem é chamado a esse sacrifício, a se colocar em prol dos outros, né? Começando pela sua família. E, nossa, mas é muito bom mesmo essa exortação. Quando eu li a primeira vez, mas aí ele falou do homem, eu só quero trazer essa questão de Jesus, que tem um capítulo aqui com esse título: Eis o homem, etio homo. Uma frase dita por Pôncio Pilatos. Né? Pôncio Pilatos é interessante como ele ficou, né, para a história mesmo. Né? Foi aquele que lavou as mãos, mas ele entra de enxerido em tudo quanto é lá. Até no credo ele entrou. Né? E aí realmente ele falou essa palavra, uma frase que até hoje ele fala, muitos se propaga até hoje, que ele pergunta para Jesus, né, o que é a verdade. Nenhuma das outras coisas que marcou foi essa palavra aqui dele também. Ele creio que ele não tinha essa pretensão de falar eis o homem, eis o exemplo, mas ele falou eis o homem. Ele tinha acabado de ser ali flagelado, né, colocado diante do povo, eis o homem. E isso foi meio que profético, isso, porque realmente ele é o homem, é o exemplo de homem. Eu já dei o exemplo de Abraão, nem na Bíblia a gente vê vários exemplos, mas ali com características, né? Mas aí Jesus ele é o todo. Né? A gente pode ver, por exemplo, Moisés, né, que já é um ponto para o homem também, que é a questão da liderança. Moisés era um líder, Moisés guiou um povo. Ele guiou um povo por todo o deserto, passou por desafios. E por que ele conseguiu isso? Porque ele era unido a Deus. Ele subia o monte, ele se enchia da presença de Deus e ali ele passava, ele tinha autoridade, porque era a autoridade vinda de Deus. Aquilo que ele guiava o povo, era Deus que conduzia ele. E Moisés, ele foi chamado a um sacrifício muito grande, porque ele conduziu o povo 40 anos no deserto, ouvindo as reclamações, ouvindo aquele povo chato, mas não era melhor deixar nós lá no Egito. Ele aguentando nessas... qual é a palavra? Importunação. Murmuração. Tinha uma palavra, esqueci. Mas assim, desaforo. Cantando desaforo, pô, eu fiz esse trabalho, você não tá falando que era melhor ter ficado lá. E aí chega lá no final, ele não entra na terra prometida. Ele sacrificou por todo um povo. Imagina só. E a gente vê em Jesus, o sacrifício perfeito. Aquele que sacrificou por toda a humanidade. O homem é chamado a esse sacrifício, a sacrificar pela sua família, sacrificar no seu trabalho, sacrificar pelos amigos, sacrificar. É o sacrifício, e não tem outro caminho. Aí eu até anotei que a passagem do Efésios 5, tão conhecida, lida em vários casamentos, que fala: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, para que ela seja santa, pura, imaculada. Quando o homem se sacrifica pela sua esposa, ele santifica a sua esposa, porque Cristo foi chamado a esse sacrifício, dando a vida. A passagem, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mas é esses maridos que sacrificam, não completa o versículo. Mas para um marido que sacrifica e dá a vida por ela.
Esse é o chamado do homem, ser esse sacrifício, a exemplo de Cristo. Só para nós não esquecer nada aqui. É o exemplo dos santos. Quer entrar no exemplo dos santos? E também, tá, realmente, Jesus é o nosso exemplo máximo, o maior. Só que aí tem, o cara vai olhar e fala, Jesus era Deus também, né? Cara, como é que eu faço para ser como Jesus? Tipo, é difícil você pensar isso de primeira. Aí a gente entra nos santos. Porque os santos foram aqueles que mais se aproximaram, mais se assemelharam a Jesus, ao ponto que eles foram santificados. Então, é necessário para todos, mas também em específico para os homens, pegar santos como referência, como exemplo para seguir, entendeu? Como o exemplo que eu estava vendo também, tipo um Neymar da vida pegou o Pelé de inspiração, né? Pô, Pelé é inspiração, vou jogar, vou treinar, vou jogar, vou ser o próximo Pelé. Então, tipo, ele se dedicou para ser um jogador e hoje está no patamar que está. Igualmente, Messi e Cristiano Ronaldo inspiram outras pessoas. A gente tem essa questão dos santos, que são pessoas que viveram, são seres humanos normais, que viveu e mais se assemelhou. Então, tendo ele como um certo ídolo, assim, uma certa referência, na verdade, pra você poder seguir, pra você pegar junto, ver oração, e tem... Tá pra falar dela? Pode. E tem uma questão interessante que tem nessa apostila também, que eles colocaram 10 santos aqui, dando dica, tipo, para um homem escolher um. E na frente vou ler aqui, cada nome tem a sua virtude e tem o que essa virtude combate. Aí cada homem, depois se quiser, nós pode até tirar uma foto, colocar lá no grupo, para escolher um santo, de pegar junto com ele e falar, estudar esse cara, entender e ver como é que nós faz. Primeiro, São José, confiança em Deus, combate o egoísmo. São João Batista, humildade. Ah, molhado, cara. Faz sentido. Humildade, combate à arrogância. São João Paulo, adesão à verdade, combate à mediocridade. São Miguel Arcanjo, obediência a Deus, combate à libertinagem e rebelião. São Bento, oração e devoção a Deus, combate à preguiça. São Francisco de Assis, felicidade, combate ao moralismo. São Tomás More, integridade, combate à displicência. Beato Pierre George Frassati, a castidade, combate à luxúria. São José Maria Escrivá, a audácia, combate o temor mundano. E São João Paulo II, defesa dos fracos, combate à passividade. Então, se você for analisar a história de todos esses santos, o que os tornou santos foi o seu sacrifício. Cada um com o seu tipo de sacrifício. Por exemplo, São Francisco. Pô, São Francisco era rico, mano. Tinha tudo na vida, podia ficar lá, pups, bacana. Abandonou tudo para seguir Deus, para seguir essa missão. São José Maria Escrivá, tanto que ele não se dedicou levando a palavra, entregando. Então, cada um tem a sua história, tem a sua entrega para com Deus, tem o seu sacrifício, o que os tornou homem. Entende? Então, o homem é esse chamado ao sacrifício. Tipo assim, resumidamente, ser homem é se sacrificar. Tá, é isso. Não tem muito o que discutir. Entendeu? Ser homem é se sacrificar. São José, a gente está falando um pouquinho mais dele, porque, né, um grande santo, o homem que ele foi. Né, São José é conhecido como justo. Né, essa é uma das virtudes do homem, ser justo, casto, né, esse trabalhador, né, aquele que trabalha mesmo ali para prover para a família, outra vez o sacrifício. E São José, essa autoridade que vem de Deus, essa liderança que fazia ele levantar de madrugada, ouvir o chamado de Deus e sair. Ao sair aí também, São José, né, praticou tudo, né? Imagina só, ouviu de um anjo, vai para o Egito.
de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, Maria, vamos pegar o menino aí e vai pro Egito. Eu falei, como assim? Viagem, nós ficamos uma semana preparando para viajar, aquela coisa, não, é agora. Para proteger, imagina a missão que foi dada. Por isso, até nesse salmo que o Lucas leu, citou José do Egito, né, e São José, né, eles pegam um pouco dessa figura de José do Egito, né, que ele era o dispensador de todos os bens. Né, todos os bens do Egito, José foi aquele que era responsável por cuidar dos bens e distribuir. E São José, né, é chamado disso também, você vai até na ladainha, distribuidor de todos os bens, né, porque foi confiado o maior bem a ele. Imagina só, o próprio Deus foi confiado a ele. Imagina Deus, eu sou pai, eu vou achar um homem para ser pai do meu filho. Imagina a confiança que ele teve que depositar, né, no filho. O homem Deus foi colocado na responsabilidade de São José. E a Maria Santíssima, imaculada. Imagina, a única, os 2 únicos que não pecaram, né, os 2 únicos imaculados nessa terra, foi confiado a São José. Pensa só. E aí ele foi confiado essa missão de cuidar. E por isso que ele protegeu, vai para o Egito, volta para cá. E ele tinha que ter essa intimidade muito grande com Deus, e essa confiança e essa fé. Né? Ou seja, um homem viril, né? Essa virilidade que é exigida do homem. E a gente não pode deixar de citar também São Luís, né? Que é muito especial, né? O Instituto, né? São Luís Martin, né? O homem que ele foi, o homem trabalhador que ele foi, temente a Deus. Né? Você vê na história de uma família, me contando a história dele, você fala, meu Deus do céu, porque muitas vezes a gente como homem, você que é chamado ao matrimônio, né? A gente vai ler a história de um santo assim, de repente, é distante, né? São João Paulo II, Papa, né? Tipo, não sou Papa, não sei qual é a rotina de ser um Papa, né? E olha outros, né? Monges, padres. Mas aí nós olhamos para São Luís, né, o cotidiano mesmo ali, trabalhava, relojoeiro, fazia bem o trabalho dele, que é uma característica, é fazer bem o que você faz. Nem chegava em casa, e não era desculpa para ele não, chegava em casa tarde, antes de chegar em casa ele tinha que passar na igreja, visitar Jesus no sacrário, chegava em casa, reunia as meninas, ia rezar, reunia toda a família para comer juntos, aí depois já ia para a parte cultural, uma tocava piano, a outra... Sabe, aí reunia a família ali porque ele passava essa educação mesmo, esse temor, ele levava muito a sério a fé dele. E criou santas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E aí tem algumas irmãs também dela que estão no processo, né? Todas entraram no convento. E uma família santa, né? Que tinha esse homem posicionado ali junto com Santa Zélia. Ele educou uma doutora da igreja, né? Doutora da igreja, sim. Uma doutora da igreja. Pensa só. Você é um pai de família trabalhando. Trabalhando com todas as atividades, as obrigações do dia a dia, né, responsabilidade, né, que a gente tem que ter essa responsabilidade e conseguiu fazer isso. Né? E a gente talvez ache que eles são santos porque Santa Teresinha é santa, ela é famosa agora, doutora. Não, vamos ver os pais dela. Não, ela foi santa porque teve essa criação. Né? O nosso chamado é esse, formar santos, imagina só. A gente ser santo também. E nós temos a oportunidade de formar santos também, imagina só. E aí esse posicionamento, né, eu quero falar, a gente só vai conseguir, né, baseado na passagem de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta eu querer por mim mesmo, sabe, a minha força, eu querer ser esse santo, querer ser esse homem. Se for querer por mim mesmo, eu vou pelas minhas tendências, né, ou vou ser mundano, aí eu vou para minhas, né, práticas dos homens que se acham homens, né? Ele falou, pegar a mulher, ficar olhando a mulher na rua, ficar vendo foto, ficar vendo imagem, agora não estou lá na pornografia, sabe? E achando isso tudo normal, fazendo piada de duplo sentido no serviço, entrando nas piadas e nas indecências. Né? Se eu for por minhas forças, eu vou entrar nessa, ou eu vou entrar na omissão, né? Eu vou, sabe, não vou cumprir minhas responsabilidades, ou eu vou ser agressivo, sabe? Esses caras que acham que é machão, né? E acham que pode tudo. Mas não, existe ali, para ser viril, um caminho no meio disso tudo que é a virtude. E eu só vou conseguir isso se eu estiver em comunhão com Deus, só na vida de oração. Senão eu vou entrar no pelagianismo. Né? Pelágio, que achava que conseguiria viver a vida em Deus, a santidade com suas próprias forças. Não, eu vou viver a virtude. Já como que eu não consigo, os outros conseguiu. Tá, mano, mas se você não rezar, se você não buscar Deus, buscar os sacramentos, não vai rolar. Tem mais alguma coisa? O que você quer? Mas já entrou então, tá, os santos são exemplos de homens. Jesus foi um homem, nosso exemplo.
Mas é chamado ao sacrifício. Mas como é que nós vai fazer esse sacrifício? Como que vai manter esse sacrifício? Porque sacrificar não é fácil. Você pode ir 1, 2 vezes, aí tá legal. Depois da terceira, você fala, que saco, velho. Não aguento mais ajudar os outros. E para se manter forte, tem que trabalhar a vida interior. Ou seja, é oração, é ler a Bíblia, é se pegar com Jesus, porque Ele é o exemplo. Ele vai te ajudar a viver isso. Então é só essa parte que eu ia falar da vida interior mesmo. Meditação, né? Meditação, muito obrigado. Sim. Porque o homem também ele é chamado a ser o frente, a ser o se posiciona. Pela sua coragem, pela sua iniciativa e pela sua maneira, ele é chamado a ser o que se posiciona na família. Aquele que agrupa, aquele que, igual São Luís. Ele que agrupava a família, ia comer junto, é ele que puxa oração. Ou seja, o homem tem essa responsabilidade. Mas para você manter isso, primeiramente você tem que se manter ali, você tem que se formar para depois formar os outros. Não tem como você passar o que você não tem. Entendeu? Então, é um ponto que você tem que se pegar com Deus, porque senão você não consegue ser homem de verdade. Não pode falar, eu sou... Não. Bora sua, bora. Eu falei que a gente falar aqui. Só quero trazer um aqui que o São José Maria Escrivá fala do trabalho. Só complementar aqui. Não pode? Lembrei. Você anotou aqui o nome do cidadão? Não é verdade, aquele... Tem aqui, ó. Ah, é. Voltando à Antônio... Antônio. Voltando à questão do homem, é chamado a ter a voz, mas... isso é coisa de sociedade machista. É igreja que fala. Não dá patriarcado. Masculinidade tóxica. Nossa. Tóxica. Tem uma raiva disso. Porém, tem um estudo do padre Antônio Vergote, um francês, que ele fez um estudo, não sei se é assim que fala, mas é de várias culturas. Ele pegou várias e várias culturas e estudou uma por uma, tipo, várias diferentes, cada uma de um jeito. E viu que em todas, a voz do homem dentro da casa é a que mais passa a ordem. É a que mais é dominante, por assim dizer, entendeu? Então, o homem tem esse papel naturalmente. Porque não é possível que todas as culturas estão erradas e só o feminismo está certo. Né? Então, tipo assim, é algo natural também. Não é algo que, eles que implantaram. Não é natural. Porque em toda cultura você for olhar, a voz do homem é a voz que chama. Tanto que quando, pelo menos antigamente, quando começava a fazer bagunça, criança ia lá, bagunçava aqui, ali, vou chamar teu pai. Ou o pai dava aquela palavra grosso, né? Aí parava, segurava. Então ele tem essa voz, ele tem esse posicionamento dentro de casa. Ou tem que ter, pelo menos, né? E uma questão também, já citou o feminismo, que elas bateram muito certo para destruir a família foi nisso. Porque o que eles mais atacam é o homem. Você pode ver que todo movimento feminista, eles rebaixam o homem e elevam a mulher. Dizendo que a mulher não necessita do homem, a mulher não precisa do homem. Que o homem é só um parquinho lá, a mulher se vira sozinho. Não te dá homem pra mais nada, entendeu? Só que na real precisa. Porque essa voz é necessária dentro de casa. Só que como eles vêm batendo em cima dessa tecla e tirando o homem, o que acontece? Logo, começa a ter um aumento de mães solteiras. Uma mãe solteira que cria um filho, vai criar o filho perto dele. Logo esse filho vai crescer afeminado. Logo esse homem vai ser um pai. Só que ele não vai saber ser pai porque ele não teve um pai, não teve um homem dentro de casa. E logo seus filhos não vão saber ser homem para suas esposas e pai para seus filhos. E veio virando essa bola de neve que nós estamos hoje. Entendeu? Então, esse rebaixamento no masculino bagunça tudo. Bagunça. E você pode ver que eles fazem isso não só no jeito de falar. Filme, vai analisar filme. Qual que é vamos pôr da linha Marvel, qual que é o herói mais pop de todos? A Marvel.
Marvel, a Mr. Marvel, sei lá. Não sei que ela dá um pau em todo mundo. Tipo, ela é a mais forte. Aí depois veio A Wanda. a Wanda, tem até a Bateu Wanda em todo também. Bateu em geral, é outra mulher deitando. Mulher Maravilha. Tem aquela Supergirl, que é a prima do Superman, não sei de onde. Tem agora a She-Hulk, mano. Fizeram uma mulher, Hulk, velho. É a Tora. O Thor também. O Thor, teve um filme da mulher. A Tora. Tipo assim, Tem aquela lá também, a Valkyrie, lá que dava um pau em tudo. e você pode ver, e muitos, tem alguns heróis que foram criados. Outros não foram criados. Só pegaram a imagem do homem, a que fez sucesso, tipo, o Hulk, pô. Todo mundo conhece o Hulk. Aí foi e fez a mulher Hulk. Aí eu vi alguns pedaços no filme da mulher Hulk. O Hulk virou um bosta. Ele não faz nada. Então, tipo assim, aí esse cara começa a colocar o homem como um cara que não faz nada. E a mulher como que resolve tudo e faz tudo. Tá o empoderamento, né? Aí dá esse poder e vai tirando o homem de cena. E nesse tirar o homem de cena você vai destruindo a família. Porque muitas vezes o homem que é firme, que se manteve firme, é o pilar da casa. E é uma coisa, tipo assim, pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Esse nova coisa, tipo assim, igual eles fizeram na série da She-Hulk lá, né? Coloca a Hulk como mulher e o Hulk virou um bundão, fica cuidando da casa, jardineiro, Aí, tipo, hoje em dia isso acontece. O Jordan Peterson, um psicólogo canadense muito bom, né? Ele era psicólogo clínico e atendia mulheres de grandes empresas. Ele mostra que, tipo, a maioria dessas que chegaram aos 30 anos em cargos grandes de empresas e sacrificaram ter uma família por causa disso, ele mostra o tanto de pesquisa que mostra que a maioria tranquilamente assim, jogaria tudo isso pro alto e faria uma família. Só que muitos nem dá tempo mais. Então ele mostra tanto que o índice de depressão é super alto nessas coisas. E é muito absurdo isso ir contra a natureza, né? Dá contra a ponta de faca, né? Tipo, outra coisa do Pelos Frutos se percebe a árvore, pega as autoras feministas, né? Aquela Frida Kahlo, por exemplo, que hoje em dia eu acho tão absurdo, porque ela é uma heroína. Você vai no shopping, nos quiosques, tem um monte de coisa dela, foto dela, etc. A mulher, tipo, se matou, assim, sabe? Ela viu uma vida insana, super feminista e tal, mas ela era totalmente frustrada, totalmente, assim, não era realizada, né? Você pega aquela outra lá do Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir. outra insanidade, sabe? Todas elas eram muito mal, muito tristes, assim, tiveram umas vidas fracassadas, muito loucas. Ela provava pedofilia, um monte de coisa, assim, né? Então você vê que não tem nenhum fruto bom dessas coisas. Não tem como ir contra a natureza, né? Mas aí, dentre todos esses motivos, a gente se encontra numa crise da masculinidade, né? E homens, uma coisa que a gente queria falar é isso, a gente quer ser aqui, nós estamos aqui para ser homens de Deus, né? Mas muitas vezes que a gente percebe que as pessoas não é nem homem, né? Para ser antes de ser homem de Deus, fazer algumas caracterizações do homem, para depois dar espaço aprofundado, que é o caracterizar o homem de Deus. E essa crise é por causa de tudo isso daí. A gente vê homens hoje, um dos pontos que a gente trouxe foi o trabalho. O que a gente vê hoje? É meio proibido trabalhar, né? Só depois de 18, então eles começaram a trabalhar cedo. Essa questão da... como menor aprendiz, né? Isso, não sei se é verdade. Aí hoje você vê também a castidade, né? Hoje é esse mundo insano. E tudo isso para destruir o homem. Quando você tira o homem do seu papel, esse jogo falou, se eu tirei ele, todas as coisas ao redor vai sair do lugar. Porque se o homem sai do seu lugar, a mulher vai ter que tomar o lugar dele. Ela já saiu do lugar dela, o lugar dela vai ficar vazio. E aí quem que vai entrar nesse lugar dela? Aí o homem vai ser... Entendeu? Já está tudo errado. E vai entrar nessa crise realmente de homens, nessa questão da frouxidão. Porque é a questão dos extremos. Vou combater um extremo. Elas vão alegar desses homens, vamos supor, que batem nas mulheres. Aí é um extremo. Mas aí eu vou destruir, igual essas mulheres que foram citadas feministas. Elas são claras nisso, elas querem destruir o homem, né? Dependendo delas, fazia igual lá nos Vingadores lá, fazia assim, cabe os homens. Delas fazia isso. Imagina que loucura isso. Eu quero ver como casar arrumado, né? Mas não existe isso, né? É aquela história do bebê, né? O bebê tá sujo.
E aí, quando eu for jogar água suja, eu jogo o bebê junto. Não existe isso. Existe homens que precisam ser lapidados? Precisa, mas eu não vou destruir o homem por causa disso, entende? E aí, por isso que a gente está nessa crise que a gente está. Citar São José Maria, porque é sempre bom citar São José Maria. Sempre cabe. Mas ele fala aqui, ó, que dessa questão do trabalho, né? O trabalho é a vocação inicial do homem, né? E o trabalho é isso, que já vai envolver o sacrifício, a doação. É uma bênção de Deus e enganam-se lamentavelmente os que o consideram um castigo. O Senhor, o melhor dos pais, colocou o primeiro homem no paraíso para que trabalhasse. Estudo, trabalho, deveres ineludíveis para todo cristão, meio para nos defendermos dos inimigos da igreja e para atrairmos com o nosso prestígio profissional tantas outras almas que, sendo boas, lutam isoladamente. São arma fundamentalíssima para quem queira ser apóstolo no mundo, no meio do mundo. Então é isso, aonde a gente estiver, aonde a gente se instalar, né, aquela passagem de Josué, né, onde a planta dos seus pés pisar, né, aquele lugar, aquele território vai ser seu. Então é isso, essa autoridade dada por Deus é dada ao homem. Uma vez, quando a gente estudava a teologia do corpo, né, falava muito disso, que São João Paulo explica, né, que o homem é chamado a ser o poder de Deus, a mulher é a ternura de Deus, e o homem é o poder de Deus. E não pode ter isso, é uma guerra dos sexos por isso, é uma coisa complemento da outra. E aí o homem é chamado a essa autoridade. E o ápice do ser homem, até essa apostila traz, né, o bispo traz, que é muito interessante, que é a paternidade. A paternidade é o auge assim, do ser homem, é na sua totalidade o ser homem. E aí eu falo, mas eu não sou pai, não é pai. Mas a gente já pode exercer a paternidade. Né? Se Deus quiser, a gente vai ser, nem tem chamado ao matrimônio e tudo. Mas a gente já pode exercer com afilhados, né, sobrinhos, essa paternidade espiritual. Né? Você tem uma responsabilidade ali que é a paternidade. E o homem se realiza nisso. E claro, a paternidade realmente biológica. Né? E por um próprio padre, né? O padre tem o quê? Tem uma paternidade espiritual, né? Sobre a comunidade, sobre a paróquia, os filhos espirituais. O homem, ele se realiza totalmente sua vocação na paternidade. E nessa paternidade, tipo, o que é a paternidade? O que é o pai? O homem como pai? Ele tem 3 pilares, por assim dizer, que é o prover tanto o prover o alimento, quanto o prover conhecimento, o prover tudo aquilo que a criança necessitar. Entendeu? Tem o pai como mestre, que é ele que vai ensinar, instigar tanto, principalmente o menino, mas quanto a menina, que é instigar ele a sair, a buscar, a aprender, a viver. Tanto que quando você vai reparar uma mãe e um pai cuidando de um filho, a mãe é aquela cuidado e tal, com jeitinho, o pai deixa cair, é bom que levanta. Igual um videozinho muito fofinho que eu vi um dia, tá lá, a mãe passando creme no rostinho da criança. Passando todos os movimentos perfeitos para alinhar o rostinho da criança. Quero o papai, deixa o papai passar. Você quer o papai? Tá bom, passou o tempo, o cara foi. Vamos lá, e a criança ria, feliz. Então, tipo, o pai tem esse chamado para a vida, vai viver. Entendeu? Tipo, ele pega, tira da mãe, tá, a mãe é confortável, é gostoso o seio da mãe ali, aconchegante. Agora vai viver. Você conhece o mundo aqui, ó. O pai é esse puxar para mostrar o mundo, é essa questão dele ser o mestre, de ensinar ali. E o proteger. Tem o proteger, tanto lá dentro, proteger das más intenções, más inclinações, quanto o proteger externo também, de algum perigo, algum problema, algum acontecimento. E nesse proteger, tanto o Dr. Jorge quanto o Dr. Ítalo, eles falam muito, que hoje é necessário para o homem, principalmente atual, fazer uma academia, treinar, para ele ter um porte maior, para ele ser forte, realmente ser forte. Porque se for pegar antigamente, eles eram fortes, trabalho braçal, brutalidade, não, ele já era mais forte, viu? Ele ser forte, eu lembro até do Dr. Jorge falando, para ele ser essa fortaleza dentro de casa. Porque quando o homem é essa fortaleza, ele mostra, ele põe o peito, ele tanca, fala, não, o que vem de fora eu protejo. A mulher se sente segura, entendeu? Para se sentir segura, principalmente se você tiver mais corpo, mostrar que você é mais forte, para ela abraçar, sentir, nossa, aqui eu tô seguro. Aí vem isso, eu falei,
Tem que treinar um pouquinho aqui. Coitado da Aline, só tem quina aqui. Porra. Mas é isso, é ser essa fortaleza para proteger dentro de casa. Entendeu? E esse é o fato da paternidade. Aí tá, tem o pai. Tá, mas e quem é padre? O padre tem a mesma coisa. Ele provém sacramentos, ele provém ali, através do Eucaristia, de Cristo. Ele é o mestre. Conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual. Ele é o mestre, traz conhecimento, aquele que chama, vem aqui conhecer a igreja. Olha aqui, ó, toda a riqueza que nós temos, tudo aquilo, por ver. E ele protege através da sua ação, através da sua doação, que ele chega em casa, reza pelos seus filhos espirituais. Ele traz essa proteção também. Então, das duas maneiras, essa é a paternidade que você é chamada, o homem é chamado a ter, é chamado a ser. Porque esse é o ápice do ser homem. Entende? Todo homem que chegou ao mundo, até os santos, se você for ver, eles trabalhavam em cima desse pilar. Se você for fazer uma análise, sabe? Você quer trabalhar as virtudes agora? Falar dessa proteção, que é chamado homem, é essa luta, proteger o que ama. E se você é um templário aqui para inspirar, né? Aí realmente foram homens que defenderam algo que era grandioso, defender a igreja, defender a fé, algo que estava sendo atacado. E o homem é chamado a essa luta, né? O homem é chamado a ter esse vigor para lutar. Tem uma parte do Senhor dos Anéis que eu gosto muito, aí, para quem, não sei se tem algum fã aí, mas uma parte lá que Faramir fala assim, que a gente luta, né? Luta na guerra, não pela agudez da flecha, não pelas armas, pela espada, não pela dor, pela morte, mas porque nós amamos aquilo que nós defendemos. Então não é por, nossa, eu amo a guerra, eu quero lutar, eu quero brigar, eu quero defender, igual muitos pacifistas, né, que nos acusam. Mas não, não porque eu amo a guerra, mas porque eu amo aquilo que eu estou defendendo. Então é isso, a família está sendo atacada. Então o homem precisa se posicionar para ser essa defesa, ser esse protetor. Né? Ele falou protetor, provedor, professor. Né? Para defender a sua família, que a gente já sabe, né, que é os... Maria já falou, né, que é o último dos combates aí, vai ser contra a família. Aí das virtudes a gente só elencou umas aqui, só que é o que a gente já falou basicamente na aula, que é a coragem, né, o autocontrole, né, o autocontrole que vai ajudar muito no autocontrole é o jejum, que ajuda até na castidade, entra a questão até do esporte, né? Vocês querem falar desse parte do esporte também? Posso falar. O autocontrole também é muito importante para o homem, aprender esse autocontrole, a se controlar, porque você vai ter que sacrificar pelos outros. Igual eu falei, é chato sacrificar pelos outros. Pô. Você tem que tirar o que você gosta para você fazer por outros. É difícil. Aí quando você aprende a cortar gostos seus, alguma coisa que você aprende a controlar, dizer não a pequenas coisas, por exemplo, quando vou fazer uma penitência aqui, não vou comer chocolate, doce nenhum. Aí você está, sei lá, no trabalho, a pessoa compra, quer um doce? Você falou, não, obrigado, não vou comer. Quer? Não, obrigado. Aí quando chegar uma hora, tipo assim, tem que ir lá, sei lá, ajudar a tua pessoa, tem que trabalhar para dar o sustento pra gente. Uma preguiça. Não, mas eu não posso, eu vou. E vai. Então, esse autocontrole que você ajuda. Vencendo as pequenas. Vencendo as pequenas coisas, você começa dizendo não às pequenas coisas, depois você aprende a dizer não às grandes. Na questão do esporte que ele falou, porque o homem também é natural dele ter mais energia, ter mais... É também uma questão dele ser mais competitivo, uma questão dele ter mais apetite. Essa competitividade também é bom para ele buscar as coisas que é necessário, ter o apetite de crescer. Você pode falar, isso é bobeira. Não é, você pode vir adolescente, jovem. Você pega, eu vou voltar na época de escola. Você ia para a quadra, faz educação física, a bola no meio da quadra, assim, para um lado, assim, para o outro, e os moleques correm, joga e tal, e volta. Chega na sala tudo suado, cansado. Ó, pedido não, é pedido. Eu já passei por isso, era assim. Aí, tipo, as mulheres, meninas, olham e falam, por causa de uma bola? Correr testando contra a bola? Mas não era a bola. Era o jogo, era querer ganhar, aquela vontade de competir.
de ganhar, de conquistar. E é o ganhar pelo ganhar, né? Porque É. o homem gosta de desafio. Nossa, eu quero ganhar, é competição, né? Tudo quanto é coisa, até briga. Nossa família, nós vai jogar a dama, sei lá, vira briga. Jogar a vida já virou briga. Não, aquele War, eu até queria, que a Jill não deu pai, mas o War realmente vira guerra quando nós jogamos. Mas esse combate é um querer ganhar por ganhar, né? Tipo assim, só como falo, pelo prazer de ganhar, né? Uma chamada. Pelo prazer de conquistar, que é de ganhar. Que isso quando se vem trabalhando, quando é jovem, ali através das brincadeiras e tal, aí ele quer se provar ali, quer ganhar. Quando você crescer e for para o mercado de trabalho, também vai precisar disso. Você vai precisar correr atrás, você vai precisar lutar, você vai precisar conquistar um espaço, você vai precisar conquistar um lugar para poder prover para sua família. Isso é muito, só um parênteses da quinta camada das duas personalidades. É interessante essa quinta camada, né? Que é aquele, o sair da quarta. A quarta é aquele que o centro é eu. Entra pelo método sexual e tal. Se tá todo mundo me olhando, agora a quinta camada é eu enfrentar. Então o homem precisa de passar por essa camada, enfrentar, sair de si para enfrentar, para ir para fora, né? A questão da castidade, eu tinha falado do esporte, que eu comecei e saí fora, mas é porque a gente é chamado a viver a castidade. A gente tem que viver a castidade. Porém, para o homem, principalmente para o homem, é difícil para todo mundo, para o homem é mais difícil. Porque o homem tem mais energia e o homem tem a necessidade de liberar, por assim dizer. E ele tem mais energia. Aí, quando às vezes é um homem que não pratica esporte, não faz nada, aquela energia fica acumulada. E o jeito de escapar vai ser numa situação, vai ser uma coisa, vai ser na vida desregrada. Então, quando ele tem a prática de algo que ele gasta energia, igual um esporte, que ele corre, gasta energia, que ele volta mais... Gastei o que eu tinha para gastar. É menos perigoso ele cair com numa situação, essas coisas, entendeu? Por isso que é essencial o esporte na vida a prática de algum esporte na vida do homem. Até o Tom Brady, esses dias, marido da Gisele Bündchen, né? Os dois se divorciaram por conta disso. Para o esporte. Que ele exagerou no esporte? Não. Caso... Outra coisa. Ele não exagerou no esporte, digamos. Caso de ordem sexual. Então, as virtudes, coragem, autocontrole, justo, casto, trabalhador e a temperança. Essa temperança é a medida correta do ser masculino. É você não ser feminino, nem ser um machão. É ser um masculino. É aquele cara que tem a força, mas sabe dosar. É aquele cara que sabe, que nem eu estava vendo do Pato Podcast, ele tá falando. Boa referência. Não, o começo meu foi só dele. Que ele fala assim: pelos filmes que você assiste, dá pra se medir o grau da sua masculinidade. Se você é aquele cara que gosta só daqueles filmes de romance, soft, né, leve, filmes mais assim, mais de romance e melodramático, não sei o quê, desculpa, meu caso, você é um cara afeminado. Agora, o outro extremo é aquele tipo de homem que, se nos primeiros 30 minutos de filme não morreu 40 pessoas de forma sangrenta, violenta, não tá bom pra ele. Explosão. Não tá legal. Mas esse é o tipo de cara que gosta da brutalidade pela brutalidade, da violência pela violência, entendeu? E no meio desse termo tá o masculino. É aquele cara que assiste um filme que um homem ou alguém se sacrifica por algum objetivo. Sei lá, ver a vida de um santo, que aquele cara se sacrificou para buscar a santidade. Ou até um filme de guerra mesmo. Um filme de herói que ele se sacrifica para proteger a pátria. Um de guerra que ele se sacrifica para proteger o outro. Aquele que tem um sacrifício em prol de um objetivo. Aí você está no meio termo, na temperança. E a temperança também do ser forte. Outro exemplo que ele dá é que está uma criança brincando com um homem. Tem muito dessas crianças brincar com lutinha com o pai, né? E dali daqui, dali daqui. O moleque se empolga, né? Acha que é o bambambam, puxa lá atrás e vai dar a maior força que ele tem. Ele vai e torta.
corre, vem, segura na mão dele. Calma. Não é assim que é pra fazer. Eu sou muito mais forte que isso. Eu tô me controlando, eu tô brincando. Eu não tô tão a sério. Eu podia te arrebentar agora. Eu não vou. Essa é a temperança dele, saber medir aquilo que ele tem, entendeu? Ele saber medir, ele saber ser cavalheiro, ser gentil com a mulher também. Não ser bruto, ríspido. Ele sabe ser firme, mas sabe ser gentil também. Essa é a medida da temperança também, que é algo essencial para o homem. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Você vai Pode falar da passagem. E Acho ela esse homem já anunciou um difícil. Não é fácil. Você é chamado ao sacrifício, chamado à batalha, ao esforço. Desde o começo é um esforço a sair, se sacrificar e dar a vida pelo outro, pela sua família, principalmente. É o dever do homem. Porém, tem uma passagem muito bonita de Provérbios que 17. O ferro com o ferro se aguça, o homem aguça o homem. Então vocês não estão sozinhos nessa batalha, entendeu? Você vai ter, porque da mesma maneira que um ferro afia o outro, a gente tem que se usar como homem para afiar outro homem, entendeu? Para aguçar outro homem, para ajudar outro homem na caminhada, porque hoje eu posso cair e um amigo pode me levantar. Lá na frente ele caiu, eu levantei ele. É se juntar como homem assim e se ajudar, entendeu? Por isso que é extremamente importante você ter cuidado com o meio que você vive, porque o meio vai influenciar muito nas escolhas que você vai ter. Então você viver no meio de pessoas que buscam o mesmo objetivo que você, ou que tem um objetivo, falar, cara, aquele objetivo é importante, aquele objetivo que eu quero, viver no meio dessas pessoas, principalmente desses homens, porque esses homens vão te cobrar. E nessa questão, ferro aguça o ferro. E não é o ferro não aguça o ferro, assim. É no atrito, é no contato. Então muitas vezes vai ter que ser mais firme que você. Você vai precisar escutar mais firmemente para você poder entender o que você tem que fazer. Então, essa é um chamado, tem uma questão que o Ralf estava conversando depois, juntar os homens do Instituto. E marcar alguns dias da gente ver um filme, e depois do filme comentar o que viu, o que aprendeu, se reunir e usar um ao outro para se aguçar, entendeu? Porque cada um vê as coisas de uma maneira, cada um vê as coisas de um jeito, e se ajudar a crescer, um ao outro a crescer. Porque a gente é chamado a ser homem, e todo mundo quer um homem forte. A mãe quer um filho forte, o pai quer um filho forte, o filho quer um pai forte, a irmã que é um irmão forte. Então todos querem um homem forte. Então, e todos estão esperando a gente ser o homem que Deus nos criou a ser. Essa é a frase que nós ia acabar. O que você quer falar? Era fácil de acabar. Mas tem mais um. Tem essa, tem uma outra aqui. Então, Nós tinha combinado essa outra. Eu vi que tem mais uma, foi interessante. mas tem uma terceira. Não, mas diante de todos esses ideais grandiosos, né, de que a gente não desanime, né, uma frase aqui que São José Maria fala: não sejas teórico, são as nossas vidas, em cada dia, que devem converter esses ideais grandiosos numa realidade cotidiana, heróica e fecunda. Então, que a gente tenha coragem de viver tudo isso, né? Ser um homem virtuoso. É isso? É isso, tá bom.